Será que isso aqui é um planejamento tributário de verdade? Alguém que realmente conhece? Um empresário não consegue chegar aqui e fazer uma pergunta. Então você, contador, você que faz só contabilização, segura a peteca aí, tá? ChatGPT. Se você é desse planeta, acompanha a internet de alguma forma, você já deve ter ouvido falar desse assunto. A inteligência artificial que recebe textos e traz respostas de forma inteligente sobre os mais diversos assuntos e que acabou de receber um aporte, acho que de 10 bilhões de dólares da Microsoft. Será que essa ferramenta tão inteligente, com a capacidade de trazer respostas em linguagem natural, que sabe de tantos assuntos, é capaz de substituir algumas profissões? Muita gente está usando ela para escrever textos para a internet, para não precisar mais gastar tempo pagando produtores de textos. Pessoas estão usando para criar livros infantis, criar histórias, responder a clientes. Existem N possibilidades de utilização dessa ferramenta e que, aparentemente, é o futuro da internet, é o futuro da tecnologia, é a próxima grande inovação da humanidade. Mas será que essa ferramenta tem capacidade de substituir um profissional de consultoria, um profissional de contabilidade? Será que ela é capaz de fazer um planejamento tributário melhor do que um profissional? É disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar do nosso jeito. A gente vai falar do jeito que eu gosto de trazer as coisas aqui, na prática. Eu preciso fazer um planejamento tributário de um restaurante e eu vou fazer das duas formas, tanto pelo ChatGPT quanto pelo modo raiz tradicional, e a gente vai comparar se essa ferramenta tem ou não capacidade de substituir um profissional no futuro, quando o assunto é planejamento tributário. Sem mais enrolação, vamos para a prática. Vamos verificar se essa ferramenta tem ou não capacidade de realizar um bom planejamento tributário. Eu sou o Carlos Pires. Se você está aqui, você está em busca de conhecimento sobre gestão, planejamento e provavelmente muita contabilidade estratégica. Antes de começar o vídeo, solta o dedo no like aí, se inscreve no canal, compartilha e vamos levar essa ideia da contabilidade como gestão, como estratégia para as empresas, para mais gente. E bora pro vídeo. Vamos lá então, gente. Se a gente for falar de inteligência artificial, de inovação na internet, tiveram alguns grandes ciclos. Não dá para falar todos aqui, porque inovação é um assunto muito amplo, mas assim, a gente teve ciclos que começaram lá na ideia de um microcomputador, dando acesso às pessoas a essa ideia de processamento digital de informações. Depois veio a internet, dando o compartilhamento das informações com todo mundo em uma rede mundial, né? O World Wide, o www, né? Esqueci o que significa. Todos esses computadores interligados como se fossem uma grande rede mundial. Uau! É! E pensou nisso sozinho? Com o advento da internet, com a popularização dos computadores e da internet, veio o e-commerce, que acabou trazendo grandes oportunidades de venda pela web, mudando o formato de comercialização. Depois vieram as redes sociais. Depois das redes sociais vieram, eu separo um pouco ali os smartphones, porque as redes sociais vieram um pouco antes, a gente usou muito tempo Facebook, Orkut, MySpace direto no microcomputador. Depois que vieram os smartphones, com o tempo veio a possibilidade, né, do 4G, internet mais rápida, surgiram algumas utilizações do machine learning, que foi, assim, é uma parte da inteligência artificial, mas vale separar um pouco. Você pode pegar ali como exemplo de machine learning o Uber, que ele verifica qual é o volume de pessoas buscando veículos numa determinada região e ele oscila o preço de acordo com aquilo que ele acha que as pessoas estão dispostas a pagar. Você pode pegar o Waze, que ele pega o tempo de deslocamento dos veículos dentro de um determinado percurso que estão usando o Waze e ele começa aí, vai aprendendo sobre aquele comportamento do tráfego, né, de veículos. Ele passa a verificar aquilo ali dia após dia, entender os horários que o trânsito fica um pouco mais agarrado em algumas determinadas áreas e ele começa a te direcionar para outras áreas por outros caminhos, porque ele sabe que vai ser mais rápido. Você tem o próprio Google, que ele foi a primeira estratégia do Google, que era você faz a pesquisa e de acordo com os cliques que as pessoas vão dando nas páginas e o tempo que elas vão ficando dentro das páginas, ele ia ranqueando elas melhor ou pior, usando
as próprias pessoas ali para estruturar como se fosse uma rede neural, que também inteligência artificial é um assunto bem amplo, né? Que é uma camada de computadores com uma outra camada, com uma outra camada, com uma outra camada, que cada uma delas vai subdimensionando o assunto que vai sendo tratado e elas vão analisando de cada vez de forma mais analítica, mais segmentada, para tentar achar um padrão e ali começar a trabalhar. Então, assim, a questão da inteligência artificial, da inovação, ela segmentou em duas grandes vertentes. Uma possibilidade da realidade virtual, não uma realidade aumentada, que já é uma coisa que vem sendo tentada desde a época do Google Glass, mas a ideia de uma realidade virtual mesmo, mais imersiva. E, por outro lado, veio a possibilidade da inteligência artificial. Como a inteligência artificial, com o ChatGPT, com o investimento do Google, ele dá uma resposta mais rápida, né? Você consegue ter uma solução mais prática. As pessoas começaram a usar para descrever textos, melhorar conteúdo. Muita gente usou aquilo ali misturado com o Midjourney, que é uma outra inteligência artificial que cria imagens com base na descrição que você dá. Então, muita gente começou a usar o ChatGPT para descrever uma determinada paisagem, algo do tipo, e jogou para dentro do Midjourney essa descrição para que o Midjourney trouxesse uma imagem. Então, assim, ele foi um pouco mais prático. Então, ele tomou uma vertente mais prática e chamou mais a atenção das pessoas. E é desse material que a gente vai falar hoje. Eu vou falar um pouco do que é, como funciona e começar a colocar na prática também. Isso é novo? Não, não é. O que acontece? A inteligência artificial por si só, se você pensasse ali no ambiente virtualizado, o Second Life já fala disso há muito tempo. Então, o que a Meta está investindo, que eu até não comentei, né? Que você tem a Meta investindo absurdamente, a Meta, antigo Facebook, investindo absurdamente na realidade virtual, né? Na ideia de uma realidade imersiva, e você tem a Microsoft e outras empresas investindo na questão da inteligência artificial. Você tem isso há mais tempo? Sim. O Second Life foi uma tentativa de realidade que bombou, explodiu e depois morreu. O Watson, que é uma inteligência artificial aberta que você pode conectar, usar gratuitamente ou usar de forma paga, dependendo da quantidade de respostas que você dá, ele é uma ferramenta de inteligência artificial muito robusta da IBM, que inclusive ele foi usado para trazer respostas e ajudar em defesas nos Estados Unidos com sucesso. Então, é uma ferramenta que deve estar aí no mercado há mais de... Eu conheço o Watson há pelo menos 5, 6 anos. Então, deve ter mais de 10 anos que ele está aí no mercado, só vem evoluindo. E o Second Life deve ter muito mais de 10 anos, né? Então, assim, não é algo novo e são tentativas de trazer o novo hype, a nova inovação, a nova tendência do mercado. Mas, agora, o ChatGPT tomou a frente e é dele que a gente vai falar aqui. Qual que é a pauta? O ChatGPT, ele tem capacidade de responder muita coisa. Vamos começar a fazer uns testes aqui, para vocês entenderem o que ele é, o ChatGPT? Na realidade, o nome é OpenAI, que é, na realidade, né, uma ideia de uma inteligência artificial aberta. Ele tem alguns produtos, mas o produto que a gente mais conhece aqui é o próprio ChatGPT. Então, vamos começar a testar ele aqui. Você tem que fazer uma conta, é bem simples, eu já tenho conta. Ele vai validar minha conta aqui, perguntar se eu sou humano. Isso aqui é o ChatGPT. Na realidade, qual que é a ideia dele? É que ele traz respostas quanto a assuntos diversos que você pode só perguntar. Por exemplo, eu posso virar para ele e falar, me explique o que é lucro presumido. Vamos avaliar essa primeira pergunta que eu estou fazendo para ele. Primeiro, eu só perguntei o que é, pedi para ele me explicar o que é lucro presumido. Não falei de qual país, não falei se é tributário, se não era. É uma pergunta diversa. Se você perguntar para um contador, ele vai saber o que é, mas vários outros profissionais, inclusive empresários, talvez não saibam. Vamos ver o que ele responde. Lucro presumido é uma forma de tributação utilizada por empresas no Brasil, ele já identificou, que consiste em calcular o imposto devido com base em uma presunção de lucro, estabelecida pela Receita Federal do Brasil. Ótima resposta. Nesse sistema de tributação, a empresa presume um lucro para fins fiscais, com base em percentuais pré-determinados, ok? Esses percentuais são estabelecidos pela Receita Federal, que levam a imagem do lucro, ok? Dessa forma, em vez de calcular o imposto com base no lucro real obtido, a empresa pega um imposto com base em uma presunção de lucro estabelecida. Essa observação é vantajosa, ok? Vale ressaltar que a opção de lucro presumido não é obrigatória e pode ser feita
de forma anual. Além disso, empresas não podem optar pelo sistema como aquelas que têm receita bruta. Ok, beleza, ótima resposta. Vamos fazer outra pergunta? Quais alíquotas de presunção para o lucro presumido? As alíquotas de presunção para o lucro presumido variam de acordo com a atividade econômica. Comércio em geral 8, indústria em geral 8, serviços hospitalares, serviço de transporte, serviço de transporte passageiro, serviço de consultoria em geral, serviços de publicidade e propaganda. Beleza, até que ele conseguiu me dar algumas visões. Então, deu para vocês entenderem mais ou menos o que é essa ferramenta. Vamos tentar começar com as perguntas mais difíceis? Qual a tributação para uma clínica médica no lucro presumido? A tributação médica irá depender da atividade exercida. Já as alíquotas de presunção variam de acordo com a atividade econômica. No caso de atividade hospitalar, englobam consultas médicas, 32%. Além disso, empresas optam por pagar ICMS. Aqui já tem uma questão complicada, né? Que ele falou que a contribuição social está com a alíquota de 12%. E ele jogou lá em cima os procedimentos médicos a 32%. Quem sabe de planejamento tributário sabe que aqui falta a resposta. Mas ele dá um norte bom. A ferramenta não é tão boa. Vamos pedir ele para calcular? Calcule o ICMS de uma operação de venda saindo. Vou até falar o nome da cidade. Belo Horizonte. Para a cidade do Rio com uma venda de mesa de madeira R$4.000. Calcule o valor do ICMS recolhido aplicando a alíquota de 12%. Ok. Vamos fazer uma pergunta. Existe protocolo de ICMS entre Minas e Pará? Sim, existe um protocolo de ICMS que estabelece tributações e Paraíba. Ali ele já deu uma vacilada, né? Não pegou Pará. Mas olha pra você ver, ele traz até o protocolo. Ferramenta interessante. Vamos fazer um outro teste, uma coisa mais prática. Descreva a escrituração fiscal de uma operação de venda de uma empresa do lucro presumido para venda de mercadoria R$1.000 com ICMS de 12%, PIS de 1,65. Uma hora depois, custo de mercadoria vendida 3 horas depois, R$500. Vamos ver se ele consegue fazer uma escrituração fiscal contábil. Fui burro, né? Eu digitei escrituração fiscal, escrituração contábil. Crédito em venda de mercadoria, crédito em PIS em ICMS, crédito, débito em custo. Ó, colocou crédito em cliente, venda de mercadoria, ele fez a receita, fez o ICMS a recolher, o PIS a recolher, o COFINS a recolher, o custo de mercadoria vendida. E aí, será que essa ferramenta vai ter capacidade de suprir um ser humano? A gente já sabe que ela consegue fazer muito bem aqui com uma descrição simples, hein? Ela conseguiu fazer uma contabilização. A gente vê, Carlos, mas isso aí sistemas já fazem. Você tem que lembrar de uma coisa. No seu sistema, você parametrizou isso aqui. Aqui eu não fiz nada antes. Eu só abri o chat e coloquei a pergunta. Então, dependendo da interligação que um sistema contábil pode fazer diretamente com o chat do OpenAI, porque ele é aberto, ele pode ir lá e perguntar se o sistema conseguir ler a nota fiscal, tiver informação, e ele consegue, ele tem quase todas as informações necessárias para você fazer uma contabilização em uma nota fiscal. Algumas você vai ter que saber pela operação da empresa, né? Mas o sistema contábil tem todas. Se ele manda essa informação para dentro do OpenAI e pergunta qual a contabilização, já informando o plano de contas, ele pode falar a contabilização inteira. Então, assim, claro, isso é uma contabilização simples, né? Mas isso aqui tem grandes possibilidades de, com o tempo, inovar cada vez mais e conseguir trazer respostas muito práticas sobre a inteligência artificial, sobre a contabilização. Mas e aí, é capaz ou não de substituir um ser humano? Até aqui, muita coisa ele conseguiu. Mas se ele faz tipo um planejamento tributário mesmo, aquilo que eu preciso fazer aqui. Eu estou com o planejamento tributário aqui, alguns pontos dele anotados. O que eu preciso? Planejamento tributário restaurante.
Vamos às informações que a gente sabe do restaurante. Primeira coisa, faturamento. Vamos colocar aqui que são 250 mil reais. O restaurante faz 250 mil reais mês e ele tem um faturamento acumulado dos últimos 12 meses, daria 3, vamos colocar 2 milhões e meio. Esse restaurante está localizado onde? Ele está em Belo Horizonte. Que outra informação é importante para fazer um planejamento tributário? Se é um restaurante, o que ele vende? Atividade. Restaurante, mercadorias principais. Refeição, cerveja e refrigerante. Beleza, eu sei que eu tenho um restaurante. Ele está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vende refeição, cerveja e refrigerante. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Tentar pegar tudo isso aqui e perguntar ao ChatGPT. Quais os impostos a serem pagos como refeição, cerveja e refrigerante? ISSQN, que é Imposto sobre Serviço, discordo um pouco, mas, ok, pode ser considerado. Imposto sobre Circulação de Mercadoria, tudo bem, esse sim. A alíquota do ICMS para venda de bebidas é 18%, supondo que, ok, que uma medida do faturamento total seria pago, seria 18%, ok. Beleza, contribuição do programa social, PIS e COFINS, calculou ali razoavelmente bem. Tá, então a gente já viu que uma pergunta simples assim, ele colocou aqui. Além disso, os impostos também teriam que ter outras obrigações, como imposto de renda. O enquadramento tributário, lucro presumido real ou simples, outras particularidades, ok. Então a gente já sabe, que ele já falou aqui que eu tenho mais de uma tributação. Estou pensando em fazer como se eu não soubesse nada, tá? Vamos perguntar então agora, vamos fazer o seguinte, seguindo a mesma linha, vamos perguntar qual o melhor, vamos estar digitando, qual o melhor enquadramento tributário, restaurante com faturamento, ok, isso aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Um restaurante com as características mencionadas depende de fatores, como estrutura, societária, ok, pagamento, margem de lucro. No entanto, podemos mencionar algumas opções comuns de enquadramento para essas empresas. Simples nacional. Ok, está explicando aqui que a alíquota varia muito, né, de 6 a 33. Aí ele falou do lucro presumido. Ele falou aqui, no caso da alíquota do lucro presumido, seria 11,33. Ele podia explicar melhor essa alíquota, né, pra gente poder entender. Mas ok. Aí ele fala do lucro real. Vamos ver se ele consegue. Se eu falar de forma simples, realize um planejamento. Um restaurante. Vamos de novo. Tá explicando aí seu lucro real. Ele explica bem. Utilização de créditos tributários, ok. Fala um pouco sobre PIS e COFINS, dedução de despesas, nada ainda de forma muito condizente. Então, assim, sinceramente, até aqui, eu não vejo a menor possibilidade desse sistema substituir um contador que entende contabilidade estratégica. Alguém que realmente sabe o que está fazendo. Porque ele não consegue fazer um planejamento tributário, ele não consegue ter uma ideia. Tá, beleza. Até aqui, eu já vi que ele não consegue substituir um ser humano. Vai ter que ter um ser humano. Um empresário não consegue chegar aqui e fazer uma pergunta de forma clara e ter uma resposta. Então, para mim, primeiro ponto, o ChatGPT não serve para substituir um profissional de uma área, por exemplo, contábil, nem para explicar uma tributação. Ele pode explicar de forma rasa, nem para definir um planejamento tributário. Então, você, contador, fica calmo, respira, que você ainda tem lugar no mercado. Agora, você que faz só contabilização, segura a peteca aí, tá? Então, ainda existem outras possibilidades de um planejamento tributário que o chat não vai apresentar para vocês. Ele não vai ter essa capacidade aqui, infelizmente, ou pelo menos não por enquanto, de te sugerir uma reestruturação do seu modelo de negócio para buscar essas oportunidades. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante e tem venda de kit, não é simplesmente pelo fato das pessoas quererem comprar o kit que é mais fácil. É também pela possibilidade de, no kit, aumentar o valor do refrigerante, diminuir o valor do hambúrguer e assim tributar menos. É só 30 e poucos centavos a cada 20 reais. Se você multiplicar isso aqui por 1.000 e vender 20 mil, esses 30 e poucos centavos, multiplicado por 1.000, vai dar mais ou menos 300 reais. Mas se você falar de um restaurante que vende 20 milhões, você vai multiplicar esses 300 por 1.000 e vai dar 300 mil reais de economia em um mês. Então, ou em um determinado período de tempo. Então, vale a pena essa possibilidade. Eu estou falando porque eu sei de casos específicos que é utilizado dessa forma. Então, o que acontece?
A ideia aqui é mostrar para vocês que, de fato, o chat, como a inteligência artificial, o chat GPT ou qualquer outra, não vai ser capaz de realizar um planejamento tributário tão eficiente quanto o ser humano e talvez não traga essas possibilidades num futuro tão próximo. Resumindo, o ChatGPT não tem a menor capacidade de suprir um ser humano em um planejamento tributário, ou seja, um contador que entende de contabilidade como estratégia de negócio tem o seu lugar ao sol ainda preservado, mesmo com toda a evolução da parte de inovação, o que não garante que no futuro isso não mude, mas por enquanto eu posso te garantir, você ainda tem espaço. Se você gostou, dá o like, assina o sininho para você poder receber as notificações e se inscreve no canal. Compartilhe esse material para as pessoas conseguirem ver um pouco mais, compartilhar a ideia do planejamento tributário, da contabilidade como ferramenta de estratégia de negócio para mais pessoas, para a gente conseguir fazer com que o YouTube entregue isso aqui cada vez mais. Se você não gostou, deixe seu comentário para a gente poder melhorar. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue nas redes sociais, porque lá eu sempre posto conteúdo de qualidade, o dia a dia de consultor, das viagens, dos planejamentos, de toda a gama que cerca o nosso trabalho. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço e até o próximo vídeo. Como sempre, trazendo planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica e agora também um pouco de inovação. Eu sou o Carlos Pires e até a próxima.